Olá, queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Estamos novamente aqui para tentar demonstrar a vocês a filosofia kantiana. Lembrem-se que Kant é um presente dado a nós pelo fato dele ter uma grande preponderância e uma grande força ou ímpeto sobre a nossa forma de pensar e entender o mundo. Na aula passada, nós vimos justamente a crítica da razão pura em Kant, onde nós estudamos a sua teoria do conhecimento. Hoje nós vamos trabalhar e estudar a chamada crítica da razão prática de Kant, onde ele vai determinar sobre nós como se configura o aspecto moral, se ele advém do exterior, somos influenciados, ou se ele se compõe justamente no interior da nossa racionalidade e, portanto, se torna um processo puramente racional, no sentido de produzir e de dimensionar a moral humana. Eu vou abrir aqui a aulinha com vocês aqui, meninos, para ficar mais fácil a nossa visualização. É fundamental eu entender a teoria crítica de Kant no que se refere à questão moral. Digamos que, se nós conseguíssemos colocar em prática um pouco da teoria exposta por Kant em sua crítica da razão prática, nós certamente saberíamos como nos portar em relação ao outro, sobretudo em seu aspecto moral. Ora, se isso é verdade, é evidente que nós temos uma responsabilidade grande aqui nas mãos. Não só entender a teoria kantiana, mas também tentar, de alguma forma, identificar a sua praticidade. Se realmente a teoria de Kant ela é válida e se realmente a teoria de Kant poderia ser usual nas relações humanas. Eu vou iniciar, meninos, com uma frase. Nós vamos interpretar essa frase e, a partir daí, eu acho que nós já vamos ter um caminho bastante seguro para nós compreendermos a teoria kantiana. Vejam vocês, uma teoria do agir humano. Contém os princípios que determinam a priori e tornam necessário o fazer e o deixar de fazer. O que isso representa, meninos? Nesse primeiro momento, Kant tenta identificar aonde está contida as relações que me permitem ter um agir moral ou uma ação moral adequada. Onde está contido? Qual é a pista que Kant dá sobre os fundamentos da moral? Aonde eles estão contidos, afinal? Percebam que ele diz que contém os princípios que determinam a priori, ou seja, ele já nos dá uma pista de que a moral humana ou a moralidade humana, ela está contida na minha consciência, ela está contida no meu intelecto, ela está contida na minha razão. Ou seja, eu tenho os fundamentos moral e ético já determinados sobre a minha condição intelectiva. Ou seja, eles estão contidos a priori, eles não dependem da experiência, eles já estão arraigados naquilo que nós chamamos de razão. Continuando. Ora, a moralidade é a única conformidade das ações a leis que pode ser derivada de um modo completamente a priori de princípios. Ou seja, a moralidade, ela está ela será exclusivamente dada a partir da razão humana. Ou seja, aspectos interiores não interferirão determinantemente sobre o meu fato de agir. Para continuar, Kant diz: em decorrência disso, a metafísica dos costumes, ou seja, o estudo sobre a moral em nossa racionalidade, é propriamente a moral pura, a qual não se funda em qualquer antropologia, quaisquer condições empíricas. Vejam, portanto, meninos, que a condição moral que existe sobre nós não é exercida
e nem é influenciada por aspectos exteriores. Não são os valores da escola, nem da igreja, nem da família, nem do Estado, e assim sucessivamente. A questão moral, ela é uma condição íntima, ela é uma condição do próprio intelecto, é uma condição da minha própria racionalidade. Eu tenho em minha racionalidade uma noção bem nítida do que é certo ou errado, bom ou ruim, justo ou injusto. Ou seja, qualquer decisão que eu tome, ou qualquer ação moral que eu dirija ao outro, há certamente em meu processo racional uma capacidade de discernimento entre aquilo que é bom ou ruim, certo ou errado, justo ou injusto. Portanto, meus anjos, mesmo que haja leis, mesmo que haja princípios, valores, costumes exteriores a mim, eu consigo identificar, a partir da minha própria racionalidade, a partir da minha própria intimidade intelectual, os parâmetros que são fundamentais e necessários para que a minha ação moral seja digna em relação ao outro. Isso, obviamente, que Kant vai nomear como um imperativo categórico. Veja que interessante, meninos. O imperativo categórico é justamente essa condição existente em nós de discernimento. Nós não podemos nos desviar disso. Nós não podemos terceirizar, por exemplo, uma ação dizendo que eu fiz por conta de que o sujeito é contrário à minha posição política. É óbvio que há em mim um discernimento, um imperativo categórico, um ser supremo que me permite ter essa capacidade de discernimento entre aquilo que pode prejudicar alguém ou aquilo que não pode prejudicar alguém. Então, para Kant, o imperativo categórico o princípio supremo da moral deve ser uma lei universal, ou seja, os princípios ou as relações moral e ética que eu tomo em relação ao outro, ela deve servir como base ou ter como parâmetro uma ideia universal, ou seja, a partir da minha racionalidade eu tomo ações morais, eu permito ter ações em seu aspecto moral que sejam sensatas. Essa sensatez, ela terá uma validade se ela for universal, ou seja, isso que eu estou fazendo seria benéfico a todos. Isso que eu estou fazendo seria um parâmetro daquilo que todos deveriam fazer comigo também? Ou seja, o imperativo categórico, segundo ele, é uma fórmula que ordena de modo incondicional, isto é, independente de todas e qualquer circunstâncias externas, as leis e os aspectos morais a quem devemos nos reportar em relação ao outro. Nesse sentido, meninos, veja que interessante. Eu tenho em minha mente, eu tenho em meu intelecto, em minha racionalidade, parâmetros para que eu tome uma atitude satisfatória em relação ao outro, uma atitude digna em relação ao outro. Esse parâmetro é justamente a ideia de que a ação que eu tomei, ou seja, o princípio que me levou a ter essa ação, deve ser um princípio universal, deve ser um princípio que ordenaria todas as relações humanas. Um exemplo é não roubar. Não roubar é um imperativo categórico, ou seja, eu gostaria que o fato de eu não roubar, eu gostaria que as pessoas também não roubassem. Ou seja, o fato de eu não roubar é uma atitude universal. É um imperativo categórico, é uma condição necessária para que se haja bom senso ou uma relação harmônica entre os indivíduos. E é evidente que eu tenho esse discernimento em minha mente. Eu sei que é justo não roubar e sei que eu sei que é justo não roubar e sei que é injusto roubar. Eu tenho esse discernimento, eu tenho essa capacidade de entendimento sobre aquilo que é certo ou errado. Vamos citar outro exemplo. Achei um estojo na sala de aula.
as pessoas foram embora e esse estojo estava caído no chão. Um estojo muito bonito, por sinal, e lá tinha R$ 1.000. Qual é o imperativo categórico nesse caso? Eu deveria devolver esse dinheiro, deveria devolver esse estojo ou ficar com esse dinheiro e com esse estojo, afinal de contas? É evidente que na minha mente, o que vai pesar? Vai pesar imediatamente que eu deveria devolver. Ou seja, é justo, através de uma reflexão racional, é justo que eu devolva para o indivíduo ou encontre o indivíduo que perdeu esse estojo. É injusto que eu fique com esse dinheiro, porque o dinheiro não é meu, e também porque o estojo não é meu, e assim sucessivamente. Então, as atitudes corretas, que evidentemente chegam a uma ideia de universalidade, que satisfazem a todos nós, ela depende também daquilo que nós chamamos de boa vontade. Kant chama de boa vontade aquilo que o discernimento ou o julgamento que me permite fazer a coisa de forma correta e não fazer a coisa de forma incorreta. Ou seja, a boa vontade é a condição indispensável para sermos dignos de felicidade. Um local onde as pessoas usam a racionalidade como parâmetro de condução moral, sabem o valor do imperativo categórico, sabem que ações boas gerarão ações universais que também, obviamente, retornarão a mim como boas. Isso depende de que todos dentro desse ambiente tenham um bom senso, uma boa vontade de agir sempre corretamente. Foi feito um teste muito interessante, meninos. Eu vou dar assim os números de uma forma aleatória, eu não tenho os números de cabeça, e é evidente que isso nos coloca, nos remete a uma ideia específica daquilo que está falando Kant. Foi feito um teste pela CBS, um canal de TV, em alguns países. E o teste era o seguinte: havia uma carteira, deixaram uma carteira em cima de um banco de praça. Essa carteira tinha dinheiro, tinha o nome da pessoa, tinha identidade, tinha o telefone da pessoa, tinha uma série de situações, de dados que permitiria, se eu achasse essa carteira, eu identificasse o dono e ligasse para ele. Muito bem. Brasil, Japão, Inglaterra, Estados Unidos e um quinto país, que eu não me recordo onde participaram. Né? Começando com o Brasil, acho que foram 3 minutos, se eu não me engano, rapidamente encontraram a carteira, as pessoas olharam para um lado para o outro, tá lá. E, no fim, acabaram ficando com o dinheiro, né? Não entraram em contato. Posteriormente, uma segunda pessoa que achou a carteira jogada no chão entrou em contato com o indivíduo que recuperou a carteira, mas já sem o dinheiro. Nos Estados Unidos, me parece que durou um pouco mais, a pessoa encontrou a carteira, acho que foi em Times Square, em Nova York, e devolveu a carteira para a pessoa. Isso demorou um pouco, a pessoa foi contactada somente no outro dia, enfim. Na Inglaterra, os parâmetros foram parecidos. No Japão, a carteira ficou lá 3 dias, 2 dias. Ninguém mexeu na carteira. Ninguém tocou na carteira. Simplesmente, a pessoa sentava no banco do lado da carteira e não mexia na carteira. Depois de 2 dias, um guarda municipal encontrou a carteira, viu que estava lá há alguns dias, tomou nota do sujeito que fazia parte que era o dono da carteira, ligou lá e a pessoa veio recuperar essa carteira, hipoteticamente, lógico. Mas o fato que o japonês, nesse caso, ele é um kantiano. Ele tem um discernimento, ele consegue colocar em prática esse discernimento do que é justo e injusto, certo ou errado. E esse parâmetro se torna universal entre todos os japoneses. Todos têm uma prática que se volta à justiça, ao bem-estar, a partir daquilo que nós chamamos de boa vontade. Ou seja, falta, talvez, ao brasileiro um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de discernimento sobre aquilo que é necessário para que uma relação seja devidamente categorizada como uma boa ação moral. Meninos, eu vou fazer um exercício, e Kant também faz um exercício com vocês, de uma diferença entre o imperativo categórico e o imperativo hipotético. Vamos lá. Devolver a carteira. Devolver a carteira. Eu devolvo porque eu quero uma recompensa ou eu devolvo porque essa é a atitude correta?
Se eu devolvo porque eu quero uma recompensa, isso se trata de um imperativo hipotético, ou seja, eu quero algo em troca. Se eu devolvo porque essa é a minha obrigação, esse é o meu dever, ou seja, o imperativo hipotético é um dever universal. Nós devemos devolver à pessoa a carteira, afinal de contas, a carteira é dela. Se eu roubei, é evidente que eu tenho medo que as pessoas me prendam. Eu não roubo porque eu vou preso. Então, esse seria o imperativo hipotético. Agora, o imperativo categórico, eu não roubo porque isso é o correto. Esse é o meu dever, não roubar. Então, você percebe que há uma diferença entre ter recompensa sobre a ação, e Kant isso chama isso de imperativo hipotético, e, obviamente, o que é imperativo categórico. O imperativo categórico é simplesmente um dever. Nós não devemos praticar atos que sejam justos, que sejam injustos, que sejam maldosos, que sejam preconceituosos, que sejam intolerantes, que sejam determinantemente contrários ao bem-estar das pessoas, porque esse é o nosso dever, não porque eu vou ter algo em troca. Se eu corroborar a ideia de que eu devo ser justo com as pessoas, eu espero que essa minha justiça se torne uma relação universal. Todos nós deveríamos ser justos. E, obviamente, que isso acarretaria uma sociedade muito mais bem organizada e com princípios muito mais próximos aos valores e às boas ações que se referem à moralidade. Então, meninos, Kant não faz, Kant diz que nós não devemos, que nós devemos ter atitudes que sejam relacionadas às boas ações morais, porque esse é o dever de todos nós. E eu tenho a capacidade de identificar em minha racionalidade o que o que está nesse campo do que é ser justo e correto e o que não está nesse campo do que é ser justo e também correto. Então, o imperativo categórico é um dever moral, e esse dever moral é evidente que depende da minha boa vontade para que as coisas e as relações humanas sejam muito mais íntegras e harmônicas. Eu vou dar um exemplozinho muito interessante do que é um imperativo categórico e de como isso se relaciona em nossa vida. Há uma personagem, nós conhecemos a Mafalda. A Mafalda, ela foi à padaria para sua mãe e na volta ela disse o seguinte: Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. A mãe pergunta a ela: inquilino? Que inquilino? Aí a Mafalda responde: esse que a gente tem aqui dentro. Ou seja, essa condição que eu tenho em minha racionalidade que me permite distinguir o certo ou errado, o bom, o ruim, o justo, o injusto, o mal do bom e assim por diante. Ou seja, para Kant, a moralidade ele é um aspecto racional. Ela está contida dentro de uma fundação puramente racional. Ela não é condizente a aspectos exteriores. E se colocado em prática, isso se tornaria um imperativo categórico. Um imperativo categórico faria com que todos em um ambiente praticassem de modo universal ações que são boas e que são, obviamente, justas a todos nós. Isso permitiria que nós vivêssemos com uma qualidade, com uma relação muito mais produtiva entre os indivíduos e nós não teríamos mais ou não teríamos tanta precaução sobre como lidar com os indivíduos dentro de uma relação de aceitação sobre as diferenças, e que nós concluiríamos que cada um tem um bom discernimento do que é fazer a coisa correta ou a coisa certa. Muito bem, meus anjos, eu gostaria que vocês tentassem colocar em prática os exercícios que se referem a Kant. Na próxima aula eu vou corrigir com vocês na íntegra aqui na aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula de Kant, é uma aula excepcional.
É uma aula que nos permite conhecer a realidade. Eu poderia fazer uma pergunta, eu até pensei numa pergunta para avaliação, dizendo o seguinte: se Kant nos diz que nós temos esse discernimento, essa capacidade de entendimento sobre aquilo que é certo ou errado, que nós sabemos qual é o nosso dever em relação às atitudes morais, por que é que nós temos leis tão rígidas, então? Por que é que nós somos repreendidos com força, com tamanha força e tamanha coerção, não só na escola, não só na sociedade como um todo, através do Estado, do aparato policial e assim por diante? O que faz com que o homem perca essa noção ou esse bom senso sobre as decisões que ele toma e que tendem a prejudicar o outro de uma maneira significativa? Seria uma questão que poderia ser colocada em evidência na nossa avaliação, ok? Do mais, leiam o capítulo de Kant, tentem fazer os exercícios. Na próxima aula nós voltaremos com a correção de todos os exercícios de Kant, pois ele, entre tantos que caem no vestibular, ele é um dos mais preferidos, ou um dos preferidos, principalmente do Enem, da UFT e da UEMA. Tudo bem? Um beijo para vocês, até a próxima e se cuidem.